Jesus. Vamos estar lendo em Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19. Mas antes precisamos fazer uma introdução para nós entendermos no assunto a qual vamos entrar aqui nesta noite. Amados, Cristo Jesus, quando Ele passou por essas terras, Ele tinha por objetivo inicial, por objetivo final, anunciar a salvação, anunciar o reino de Deus, anunciar a vontade de Deus, que é que todos os homens se salvem. E Cristo Jesus, Ele ensinou acerca de oração, Cristo Jesus ensinou acerca de jejum, Cristo Jesus nos ensinou a amar os nossos inimigos, Cristo Jesus nos ensinou a orar por aquele que nos persegue, Cristo Jesus nos ensina que nós devemos saudar, ou seja, cumprimentar, não somente aquele que nos cumprimenta, mas também aquele que não nos cumprimenta. Cristo Jesus, Ele nos ensina que nós devemos não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Cristo Jesus, Ele veio trazer inúmeros ensinamentos para que nós possamos alcançar um coração perfeito que agrade o nosso Deus vivo e o nosso Deus verdadeiro. E amados, quando olhamos, louvado seja Deus, para o mundo, louvado seja Deus, ou para as pessoas que habitam no mundo, esses que é não crente, esses que não conhecem Cristo Jesus, eles olham para Cristo Jesus e eles veem somente esse Cristo Jesus que é bondoso. E de fato, de verdade, Ele é um Cristo bondoso. Esse Cristo Jesus que eles vêem lá fora, eles veem um Cristo que Ele é tão bom, que Ele não é capaz de punir o ser humano. Ele não é capaz de fazer aquela pessoa que plantou o mal colher o mal. Mas isso não é um Cristo que a Bíblia nos demonstra, não. Por quê? Porque Cristo Jesus, Ele veio para nos ensinar a viver, Ele veio para nos ensinar a temer a Deus, Ele veio para nos ensinar a nos arrepender dos nossos pecados. Por quê? Porque se nós não nos arrependemos dos nossos pecados e não mudar o nosso comportamento, nós seremos punidos. Esse Cristo a qual o mundo ali eles têm em sua mente, porque cada um planeja, cada um projeta na sua mente um Cristo. Uns projetam um Cristo que morreu naquela cruz do Calvário, que só pode curar, e só vai atrás de cura. Outros projetam um Cristo que só pode prosperar, e ali a pessoa fica em busca de uma prosperidade financeira, e ali ela busca, empenha tudo que ela tem para ela prosperar, porque ela acredita que Jesus pode prosperar. Amados, Jesus pode prosperar, Jesus pode curar, Jesus pode salvar, e tem pessoas que estão atrás de salvação. Essas são a minoria, aquelas que vão atrás de salvação da sua alma. Mas Cristo Jesus é aquele que pode salvar a alma, porque Zaqueu foi atrás de salvação, porque riqueza Zaqueu tinha, fama Zaqueu tinha. Então Zaqueu foi atrás de salvação. E tem pessoas que vão atrás de Jesus, atrás de salvação. E o que é salvação no seu original vindo do grego e do hebraico? Livramento. Mas se livrar do quê? Se livrar do inferno e se livrar da ira de Deus. E Jesus Cristo, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, ainda que Ele é um Cristo bom, ainda que Ele é um Cristo misericordioso, compassivo, só fez sua bondade, só ajudou as pessoas, só perdoou, ainda que Ele é um Cristo amoroso, não existe outro profeta ou outro homem nas Sagradas Escrituras que falou mais de inferno do que Jesus. Jesus foi o homem que mais falou de inferno nas Sagradas Escrituras, porque Ele vai abrir a boca e vai falar: se o teu olho direito te faz pecar, arranque-o e lance-o fora de ti, porque é melhor você entrar na vida eterna ou entrar no céu com um olho só, do que ter os dois olhos e ser lançado no fogo do inferno. Jesus Cristo, Ele vai dizer: se o teu braço direito te faz pecar, arranque-o. Se a tua perna esquerda te faz pecar, arranque-a. Porque é melhor você entrar no céu coxo ou com uma perna só, do que você ter as duas pernas e ir parar no fogo do inferno. Ou seja, Jesus Cristo, Ele foi muito claro em dizer para mim e para você que o inferno ele é real, que o inferno ele é verdadeiro, e que a sentença já está dada para todos aqueles, louvado seja Deus, que não quer fazer a vontade de Deus. E a Bíblia vai dizer que o inferno, quem vai para o inferno, é todos aqueles que não querem se submeter a Deus, é todos aqueles que não querem obedecer a Deus, é todos aqueles que não querem se aproximar de Deus. E louvado seja Deus, o inferno é um lugar reservado e é um lugar de tormento, um lugar de angústia, um lugar de tristeza, um lugar de sofrimento. E ainda não é o fim, porque depois do inferno ainda vem um lago que arde com fogo e com enxofre. Então o ser humano em si, nós seres humanos que vivemos nessa terra, a nossa idade
segundo o Salmo 90, é de 70 a 80 anos. Que passar disso em favor cansaço, alguns por causa da robustez, por cuidar bem da saúde, comer fruta, comer alimentos sem agrotóxicos, viver fora da poluição, consegue viver 110 anos, 115 anos. Mas se nós olharmos, nós vamos observar que essa pessoa também vai morrer. Por quê? Porque o ser humano, depois do pecado, o destino dele é a morte. E a Bíblia é bem clara em dizer que todos passarão pela morte. Porque assim como o pecado entrou no mundo, juntamente entrou a morte. A morte passou pelo homem e a morte passará por todos os homens. Até Cristo Jesus morreu e ressuscitou. Então a morte, ela espera cada um de nós. E muitas das vezes as pessoas ficam preocupadas como vai morrer. Se vai morrer picado de cobra, se vai morrer atropelada, se vai morrer por um raio que vai cair ou por um prédio, se vai morrer de infarto. Pessoas ficam preocupadas como vai morrer. Mas a minha preocupação, a sua preocupação não deve ser essa. A minha preocupação e a sua preocupação é quem que nós vamos encontrar do outro lado quando nós morrermos. A nossa preocupação é quem que vai nos receber na eternidade. Porque algo é fato, todos nós vamos morrer. Não tem como fugir da morte. Para fugir da morte é só se você estiver em dia com Cristo Jesus e o arrebatamento acontecer. Aí sim nós fugiremos da morte. Porque sem, louvado seja Deus, o arrebatamento acontecer, sem a vida de Cristo Jesus, o nosso destino é a morte. E quando se fala em morte, aqueles que não têm Cristo, eles tremem. E eles temem. Por quê? Porque não está preparado para encontrar com Cristo Jesus. Porque sabe que o destino deles verdadeiramente é o inferno. E quando você pergunta, se você morrer agora, para onde você vai? A pessoa gagueja e não sabe nem te responder. Por quê? Porque não tem segurança em Cristo Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que a salvação, ela é de graça. Mas é mediante a fé. Ou seja, o que vai arbitrar, o que vai ligar essa graça? Louvado seja Deus, a salvação, a fé. Então, se fé é certeza, nós precisamos ter certeza da nossa salvação. E aqui Cristo Jesus, ele vai nada mais, nada menos do que trazer uma parábola, louvado seja Deus, que nós vamos ler nesta noite. E essa parábola, ela vai deixar claro para mim e para você que o inferno, ele é verdadeiro. E que o céu, o paraíso também é verdadeiro. E aqui nesse texto que nós vamos ler nesta noite, nós vamos ver que há sofrimento, há tristeza, há angústia, há dor insuportáveis ali no inferno. E que no céu há prazer, a qual não dá para se explicar. E isso está aqui nesse texto. Amém? Vamos estar lendo então Lucas capítulo 16, verso 19. E assim está escrito: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe as águas à ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste o teu bem em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos.
E disse ele: não Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitem. Amém? Amados, nesse texto que nós lemos, nós vemos aqui claramente uma parábola, porque Jesus Cristo, ele era especialista em usar parábola, e ele conta inúmeras parábolas para trazer ensinamento. Mas qual que é o significado da palavra parábola? Parábola é alegoria, e parábola é você colocar do lado para comparar. E aqui ele vai contar uma história para comparar ali a eternidade, para comparar ali a vida espiritual depois que o ser humano ele vem a óbito. E ali ele vai contar a história, louvado seja Deus, de dois homens, louvado seja Deus. E no primeiro versículo vai estar escrito desse jeito: ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Presta bem atenção. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com a migalha que caía na mesa do rico. E os próprios cães vinham e lambiam as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado para o seio, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Amados, o texto vai nos dizer, louvado seja Deus, que o primeiro homem, ele morre. O primeiro homem conhecido como Lázaro, esse homem ele era pobre, ele era mendigo, mas a Bíblia vai nos dizer que esse homem ele morre e ele foi para o céu. Por quê? Porque no céu só mora quem é mendigo? Tem que ser muito pobre para morar no céu? Tem que ser miserável para morar no céu? Não, é porque esse homem, ainda que ele vivia em escassez financeira, ele tinha abundância espiritual para com Deus. Esse homem ele tinha relacionamento com Deus. Ou seja, ele mostra para mim e para você que muitas das vezes, mesmo que nos falte alguma coisa no campo humano, o que não pode faltar para nós é uma vida espiritual com Deus. O que não pode faltar para nós é a oração, intimidade com Deus. O que não pode faltar para mim e para você é alimento espiritual, jejum, leitura da palavra. Pode nos faltar tudo no campo humano, mas no campo espiritual não pode faltar nada. Tem que ter relacionamento com Deus. E esse pobre, esse mendigo, ele faltava-lhe necessidade humanas, necessidades físicas, porque ele estava até enfermo. A Bíblia vai dizer que ele tinha chagas, ou seja, ele tinha feridas, e os próprios cães, ou seja, a situação na área da saúde dele era precária, mas a vida espiritual dele estava em alta. Por quê? Porque ele morre e a Bíblia vai dizer que os anjos o levaram. Entenda algo. Quando eu, quando você, quando o ser humano decide viver uma vida de intimidade e relacionamento com Deus, os anjos do Senhor acampam ao nosso redor para nos livrar. Mas os anjos do Senhor também recebem ordem do Senhor para nos levar para morar com Ele quando for o tempo que nós descemos a tampa fria, quando for o tempo que nós vimos a óbito. Porque, como eu disse no começo dessa mensagem, a morte vai passar por todos. Isso é uma realidade. E esse homem chamado Lázaro, ainda que ele não tinha abundância de dinheiro, ainda que ele não tinha uma bela casa, ainda que ele não tinha uma bela aparência, porque a Bíblia vai dizer que ele tinha chagas, ele estava enfermo, então provavelmente aquilo fedia, aquilo de repente ia ter desfigurado ali o teu corpo, mas ele tinha uma vida espiritual com Deus. Esse Lázaro aqui, ele vai trazer um despertamento para mim e para você. O que é a prioridade na sua vida? Será que é a sua vida financeira? Será que é seu casamento? Será que é a sua aparência? Será que é seu título? Será que é aquilo que você tem dom, que você tem talento? Será que isso é prioridade para você? Ou a vida espiritual, um relacionamento com Deus é prioridade para você? Porque esse homem aqui, ele vai trazer para mim aqui esse ensinamento. Tenha um relacionamento com Deus. Porque tudo nessa terra é passageiro. Aparência é passageiro, fama é passageira, título é passageiro, tudo é passageiro. Mas não, na eternidade, uma vida com Deus, ela é eterna e ela é contínua. E ali Lázaro, ele vai trazer esse ensinamento para mim e para você aqui nesse texto. E nesse texto, Cristo Jesus, ele vai se referir a Lázaro, que foi bem-aventurado, que morreu, que os anjos levou, e ele estava no seio de Abraão, representando o paraíso. Mas ele também vai trazer a triste notícia de um homem, que ele era rico, vestia-se de púrpuras, de linhos finíssimos,
Era um homem, eu sei, que tinha um poder aquisitivo altíssimo. Um homem que tinha dinheiro para comprar os melhores lotes, as melhores casas. Um homem que tinha dinheiro, de repente, para fazer as melhores viagens. Um homem que tinha, de repente, o melhor plano de saúde. Mas mesmo tendo o melhor plano de saúde, morreu. Por quê? Porque a morte vai passar por todos. E a Bíblia vai nos dizer que esse homem era rico. Ele morreu, ele foi para o inferno. Mas por que ele foi para o inferno, não Sérgio? Porque o dinheiro leva a pessoa para o inferno? Depende. O dinheiro só leva uma pessoa para o inferno quando o dinheiro toma um lugar de Deus na vida daquela pessoa. Porque ser rico não tem nada demais. Ter dinheiro não tem nada demais. A Bíblia mostra o rei Salomão, um dos maiores homens em riqueza financeira nessa terra, que a Bíblia vai dizer que em sabedoria e em riqueza não teve igual. E se ele era rei, tinha muito dinheiro, era um homem de Deus. A Bíblia vai dizer do rei Davi, se era rei, tinha muito dinheiro, doou muitas toneladas de ouro ali para a construção do templo. A Bíblia vai dizer no Novo Testamento do médico que nós lemos aí, Lucas. Se ele era médico, tinha um bom poder aquisitivo. A Bíblia vai nos dizer, louvado seja Deus, no Novo Testamento, que um homem, no capítulo 3 do Evangelho de João, ele vai conversar com Cristo Jesus. E esse homem, louvado seja Deus, ele era um homem também que com certeza o poder aquisitivo dele era muito alto e não era baixo. Sabe por quê? Porque esse homem é conhecido como Nicodemos, ou seja, esse homem era um homem religioso, um homem da alta, um homem que tinha estudo, tinha conhecimento, um homem respeitado. Então, o dinheiro em si não é pecado. O pecado é o mau uso do dinheiro. O pecado é quando o dinheiro toma o lugar de Deus na sua vida. E ali Deus já não é Senhor mais da sua vida. É o dinheiro é quem dita. Então o pecado não está em ter dinheiro. O pecado está em permitir que o dinheiro governe a sua vida e não Deus. E Deus tem que ser Senhor absoluto do nosso viver. E foi o que aconteceu com esse homem. A Bíblia vai dizer que ele tinha dinheiro, ele era muito rico, vestia-se de linho finíssimos, de púrpura. E vivia uma vida escancarada, vivia uma vida esplendidamente no mundo, gastando com mulheres, gastando com suas ambições, gastando com suas conquistas, e não parou para buscar um relacionamento com Deus. Não parou para ter uma intimidade com Deus. Por quê? Porque muitas das vezes quando ficamos tão envolvidos com os embaraços desse mundo, com as ofertas desse mundo, Deus ele cai no esquecimento da nossa mente. Mas algo nós temos que aprender, que há um juízo de Deus para conosco. Mais cedo ou mais tarde, nós estaremos de frente com Deus. Nós acreditando ou não acreditando que Deus existe, mais cedo ou mais tarde vamos estar de frente com Ele. Nós respeitando ou não respeitando o senhorio e a grandeza desse Deus, mais cedo ou mais tarde nós vamos estar diante de um tribunal. E foi o que aconteceu com esse homem. Esse homem tinha dinheiro, tinha posses, tinha bens, tinha as melhores, o melhor que ele podia usufruir dessa terra, ele usufruiu. Mas ele não quis buscar um relacionamento com Deus, não quis buscar uma intimidade com Deus, não quis se aproximar de Deus. Mas só que a morte ela vem, e muitas das vezes vem quando a pessoa nem espera. Mas uma coisa é certa, ela vai vir. E ela veio para esse homem. E esse homem, conhecido como o jovem rico, ele, quando ele morre, a Bíblia, ela nos relata que quando Lázaro morre, o anjo do Senhor vem e o leva. Agora, quando vai relatar que esse jovem rico morreu, não fala que foi nenhum anjo que levou, não. Só fala que ele foi sepultado. E ali vai contar o estado de sofrimento que ele passou ali no inferno. Por quê? Porque o sofrimento, o estado, a dor que ele passou ali, rouba toda a cena de que Jesus falou ali a respeito de Lázaro, de que Jesus falou ali, louvado seja Deus, a respeito da vida que esses homens viviam na terra. Por quê? Porque a intenção de Cristo Jesus aqui é chamar a minha atenção, é chamar a sua atenção para o inferno. Porque o inferno ele é algo real, ele é algo verdadeiro. E o inferno não é algo material, não. O inferno é algo espiritual. Entenda algo, tudo que é espiritual é eterno. Tudo que é espiritual é eterno. As coisas materiais são coisas passageiras. E o inferno é algo espiritual. E ele vai relatar que esse homem, ele vai parar no inferno, por não querer aceitar a Deus, por não querer se relacionar com Deus,
por não querer ter conhecimento de Deus e o adorar como o único Deus. E ali, estando ele no inferno, nós vamos ver algumas coisas interessantes, que mesmo esse homem estando no inferno, ele tem sentimento, ele tem conhecimento, e ele sabe de tudo da vida dele. A Bíblia vai nos dizer que a primeira coisa que ele vai expressar, ele vai sentir sede. Porque a Bíblia vai dizer que ele está ali no Hades e ele está atormentado. Ele sente sede e pede: Pai Abraão, peça para que Lázaro, ele molhe as pontas do dedo e toque na minha língua. Ou seja, ele estava com sede. E você que está aqui nessa noite, você sabe que o sentimento de sede é um sentimento que te deixa louco. Por quê? Porque o ser humano necessita de água, porque água é vida. O ser humano depende de água. E aquela sensação de que a boca está seca, que a garganta está seca, aquilo vai aumentando a vontade de você beber água. O estômago começa a doer porque precisa de água. E quando no campo humano você tem possibilidade de alcançar essa água, ou comprar numa venda, ou pedir a alguém, ali você vai e compra, você vai e pede a alguém, ou você vai e pega e bebe. E ali passa aquela sede. Você consegue matar a sua sede. Ali você vai e volta ao seu estado normal, de paz, tranquilidade, com o seu corpo nutrido. Mas no inferno não. No inferno esse homem sente sede. E a sede dele que ele sentiu foi terrível. A sede que ele sentiu foi grandiosa. Mas só que não tinha ninguém para poder matar a sede dele. Não tinha ninguém ali para saciar a sede dele. E ali ele olhando, ele vendo que Lázaro estava tranquilinho no céu. Estava tranquilinho ali no paraíso. Ele vai e pede para poder molhar. Ô Pai Abraão, peça para molhar a ponta do dedo. Pede Lázaro para molhar a ponta do dedo e tocar na minha língua. Porque eu estou com muita sede. Muita sede. E ali o Pai Abraão vai dizer para ele: Filho, você recebeste tudo que você poderia receber de bens na terra. E você só olhou para as coisas da terra, não olhou para a eternidade. Em outras palavras, não olhou para a vida eterna que estava por vir. E viveu uma vida de prostituição, de adultério, viveu uma vida de bebedice, viveu uma vida de corrupção, uma vida de maldade, e não se atentou para a justiça de Deus. Amados, nesse texto mostra bem claro para mim e para você que a justiça de Deus ela vai ser feita. E Deus ele vai retribuir a cada um segundo os teus feitos e segundo o que você fez no seu corpo ou através do seu corpo na terra. Você vai ser retribuído, quer você fez bem, quer você fez mal. E ali esse homem que não quis andar com Deus, só fez coisas que entristecer a Deus, enveredou no pecado. Quando ele está no inferno ali, a Bíblia vai dizer que ele sente sede, e a Bíblia vai dizer que ele está atormentado. Ou seja, ele sentia falta de paz, ele estava inquieto. E eu e você sabemos muito bem que estar atormentado é a pior coisa que tem. Por quê? Porque é algo que fica te perturbando, é algo que fica te inquietando. Você não consegue ficar tranquilo, você não consegue ficar em paz. No inferno vai haver falta de paz, no inferno vai haver sede, e no inferno vai haver algo interessante: a consciência. Porque esse homem ele tinha consciência que ele tinha 5 irmãos. Porque quando ele faz o apelo e ele pede para o pai Abraão dar para ele água, ou pedir para Lázaro molhar a ponta do dedo e botar na língua dele, e ele não tem sucesso com esse pedido, ali então o pai Abraão ele vai fazer outro pedido. Pai Abraão, então permita com que eu saia daqui e eu vá lá na minha família avisar os meus irmãos, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham e caia na mesma situação do que eu. Ou seja, para que eles não vivam uma vida de pecado na terra, para que eles não vivam uma vida dissoluta na terra. Esquece que o Senhor é Deus e é juiz, e que o Senhor vai julgar. E aqueles que não quisessem se submeter ao Senhor, vai vir parar onde eu estou aqui. Ali vai mostrar a consciência do homem no inferno. Ele vai estar sofrendo, ele vai estar sabendo por que ele está sofrendo. E ali quando ele faz o pedido dele é negado. Ali o pai Abraão vai dizer: eles já têm os profetas e eles já têm Moisés. Moisés representando a lei, Moisés representando a palavra de Deus, e os profetas representando a boca de Deus ativa e visível diante dos homens. Nos dias de hoje também não é diferente. Para nós sermos salvos, nós precisamos ser salvos pela fé. Não adianta nós querer que pessoas ressuscitem lá para nos falar que o inferno existe, não.
Hoje também nós já temos os pastores, temos os pregadores, temos as mulheres que pregam. Hoje já tem aí o Evangelho, tem a palavra de Deus. Para quê? Para nós crermos, para ser salvo pela fé. Porque a salvação ela vem pela fé. Esse homem ele foi condenado porque ele não teve fé. Ele não creu que Deus um dia havia de o julgar. Ele não creu que um dia ele havia de estar na eternidade, uma eternidade de tormento, por não se arrepender e não querer se aproximar de Deus e abandonar o pecado. E esse homem ele está ali totalmente consciente de sua vida. Amados, por que é que Deus ele quer que nós nos livre dos vícios e dos pecados? Porque se nós não nos livrarmos do pecado e não nos livrarmos dos vícios, esse mesmo vício, esses mesmos pecados, nós vamos sentir a mesma vontade lá no inferno. Aqueles que morrem no pecado, não se arrependem, continuam no vício do crack, no vício da cocaína, no vício da maconha. Quando eles morrerem e estiverem no inferno, vai sentir a mesma necessidade que esse homem. Porque esse homem ele sentia as necessidades, ele tinha consciência de tudo, e ele tinha as mesmas necessidades que ele tinha no mundo, ele estava tendo ali no inferno, consciente. Com sede não podia beber água. Ou seja, aquele que usa crack, quando ele morrer e estiver no inferno, ele vai estar lá, sendo julgado, atormentado, e vai estar com vontade de fumar uma pedra. E não tem uma pedra para ele fumar. Vai estar com vontade de cheirar uma cocaína, não tem uma cocaína para ele cheirar. Vai estar com vontade de beber, porque aqui na terra é viciado, não quis se livrar do vício através de Jesus, que é o único que pode libertar. E ali não vai ter uma bebida para ele beber. Aqueles que se enveredam no pecado da prostituição, deita com um, deita com o outro, e assim vice-versa, lá no inferno vai sentir essa mesma vontade. Sabe qual que é a diferença? Que lá você não vai ser saciado. Essa vontade vai aumentar, e nunca vai se findar. Por quê? Porque o inferno é lugar de juízo. O inferno é lugar de Deus demonstrar para o ser humano, falar assim: eu te dei inúmeras chances, inúmeras oportunidades para você se arrepender, você não se arrependeu. E por que eu te dei inúmeras chances? Porque eu não queria que você caísse aí onde você caiu. Mas só que não ia adiantar eu descer do meu trono e lá falar para você, porque a sua salvação teria que ser pela fé. A tua salvação não era necessária, você crê, você não creu. Então nesse texto aqui, amados, nós temos que observar algo extraordinário. O inferno ele é real. O inferno ele é existente. E quem está abrindo a boca para falar desse inferno aí? O próprio Cristo Jesus. O homem ou o profeta ou o ser humano que mais falou de inferno foi Cristo Jesus. Falou de amor? Falou. Falou de perdão? Falou. Falou de bondade? Falou. Mas também falou de inferno. Por quê? Porque a pior sentença que um homem pode sofrer é cair no inferno. Por que se a pior sentença que ele pode sofrer é cair no inferno? Porque depois que ele cai no inferno, não tem como sair mais não. O ser humano ele tem que evitar de entrar nesse inferno enquanto está vivo. Enquanto o ser humano está vivo, é que ele define se ele quer fugir desse inferno ou se ele quer cair nesse inferno. E como que ele define isso? É com palavras? Não, é com atitude. Se arrependendo, tratando com seus pecados, se santificando em Cristo Jesus, buscando ser uma pessoa com mais temor, com mais santidade, uma pessoa mais cheia da presença de Deus, para fazer mais a vontade de Deus. Por quê? Porque no inferno ali vai ser um lugar de juízo. E lá dentro do inferno, caiu lá, não tem como sair mais. Tanto não tem como sair, que entre o diálogo ali entre esse jovem rico e o pai Abraão, ele vai dizer: permita que Lázaro molhe a ponta do dedo e toque aqui na minha língua, eu estou com sede. Ali o pai Abraão vai responder: eis que está posto um abismo, eis que os que estão aqui no paraíso não podem ir para aí, e nem os que estão aí podem vir para cá. Ou seja, separação. Deus vai fazer essa separação. Muitas pessoas falam de um Deus bom, Deus é bom, Deus é bom. Muitas pessoas falam de um Deus misericordioso, Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus é a razão de nós não sermos consumidos, sem sombra de dúvida. Mas Deus é um Deus de justiça. E Deus vai julgar a cada um de nós. Deus vai nos julgar por tudo que fazemos nessa terra mediante o nosso corpo. Deus vai nos julgar. E quando nós aceitamos Jesus, arrependendo dos nossos pecados e nossos erros, por causa do sangue de Jesus, nós somos perdoados. E todos vão estar de frente com Deus um dia. Aqueles que morrer, forem salvos, vai estar diante do tribunal de Cristo para ser provado as suas obras. E aqueles que for ir para o inferno, eles vão ser julgados no trono branco. Amados,
o inferno é algo real para mim e para você. Temos que estar em uma igreja que fala de cura, sim. Temos que estar numa igreja que fala que Jesus liberta, sim. Mas temos que estar numa igreja que fala de inferno, para você abrir o seu entendimento que a eternidade está chegando. E se você não se consertar com Deus, não aceitar Jesus Cristo, não receber os seus perdão dos seus pecados, você vai cair na mesma situação que esse homem. Vai estar com sede e não vai ter água para você beber. Vai se sentir atormentado pelo calor, e o calor não vai se findar. E a pior notícia que eu tenho para você, existe algo pior do que o inferno, que vai ser o lago que arde com fogo e com enxofre. Ou seja, o inferno é uma sala de preparação ou de separação para a pessoa ser jogada no lago que arde com fogo e com enxofre. A ira de Deus vai ser derramada. Temos que definir a nossa salvação enquanto estamos vivos. Temos que tratar com nossos pecados enquanto estamos vivos. Você que tem a sua Bíblia, abre aí para você ver. Apocalipse capítulo 20, verso 11. Vamos ler aqui o juízo de Deus. Porque Jesus Cristo, ali onde nós vemos em Lucas, no seu capítulo 16, verso 19, ele vai falar do inferno, para deixar bem claro para mim e para você que o inferno é real. Ele vai mostrar bem claro ali o sofrimento de Lázaro. Ele vai ali falar pouquíssimo ali, louvado seja Deus, de Lázaro. Por quê? Porque Lázaro está em paz, Lázaro está com Deus. Jesus Cristo, ele quis ressaltar, ele quis trazer à tona para mim e para você que o sofrimento da pessoa que vai para o inferno, e quis mostrar para mim e para você que depois que entrou no inferno nunca mais sai. E quis mostrar para mim e para você que nós temos que nos esforçar e fazer de tudo para não cair no inferno, para ir para o paraíso, para ir morar no céu. Porque leia aí para você ver agora aí que o inferno ele é real e é verdadeiro. Olha o que está escrito, Apocalipse capítulo 20, verso 11. E vi um grande trono branco, e os que estavam sentados sobre ele, e cuja presença fungia a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Está falando de Deus. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. O que vai definir se é o inferno para mim e para você é as nossas atitudes, as nossas obras. Verso 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno. Mais uma vez a Bíblia vai falar de inferno para mim e para você. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Que eu quero destacar para você nessa palavra de Apocalipse, capítulo 20, do verso 11 em diante, que o que vai definir se você vai para o inferno ou vai para o céu é a sua obra, é o que você tem feito mediante ao teu corpo, é o que você tem falado, o que você tem pensado. Verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Presta bem atenção nisso. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte. Presta bem atenção. O inferno, ainda que ele é terrível, esse homem está lá, o jovem rico, está sentindo atormentado, muita chama, está sentindo vontade de beber água, não tem água, está com a memória totalmente consciente, que ele lembrava de tudo que ele tinha feito, ele lembrava dos irmãos dele. Ou seja, no inferno vai ser lugar da pessoa lembrar de tudo, falar: nossa, eu usei droga, eu fumei, eu bebi, eu me prostituí, nossa, eu rejeitei isso, eu rejeitei aquilo, e a pessoa vai ficar se remoendo, falar: meu Deus, agora já era, eu tive tanta oportunidade de me salvar, e eu não quis me salvar. E verdadeiramente, depois que entrou para o inferno, não tem como se salvar. E se o inferno já é ruim, ali está escrito agora, no verso 14: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Presta bem atenção. Se o inferno já é ruim, Deus preparou algo pior ainda do que o inferno, para os anjos que caíram e os seus demônios, Satanás e seus demônios, e para todos aqueles que não se consertaram com Deus, não aceitou Cristo Jesus, não tratou com seus pecados, não quis se voltar para Deus. Ali, além da pessoa ir para o inferno, esperar o juízo. Por quê? Porque o lago que arde com fogo e enxofre é o juízo final.
É o dano da última morte, é Deus dando sentença mesmo e acabando com todo o sofrimento, fazendo justiça, fazendo separação entre o santo e o profano, fazendo separação entre aqueles que aceitaram Jesus e aqueles que não aceitaram. Ali a palavra de Deus vai nos dizer que Deus ele vai lançar no lago que arde com fogo, com enxofre, a morte e o inferno. Verso 15: e aqueles que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Presta bem atenção, o inferno ele é real, o lago que arde com fogo e com enxofre ele é real. Temos que observar como temos vivido a nossa vida, porque muitas das vezes botamos como prioridade as coisas da terra. Isso não é prioridade, porque quando entramos para a eternidade, tudo que é da terra vai ficar na terra. E o mais engraçado, para entrarmos para a eternidade, de repente pode ser um tiroteio que acontece aí, pode ser uma veia que estoura na nossa cabeça, de repente, dormindo mesmo nessa madrugada, a eternidade ela pode chegar para você. A pergunta é, você está preparado para essa eternidade? Porque esse homem ele viveu uma vida despreparado para a eternidade, viveu uma vida de pecado e de erro. Esse homem conhecido como jovem rico, a eternidade chegou para ele. A eternidade vai chegar para mim, a eternidade vai chegar para você. E se não tivermos com Cristo Jesus, vamos ser lançados no inferno. E sofrendo muito no inferno, depois vem o juízo de Deus. Todas as obras, tudo de errado que nós fizemos, os vícios, os pecados, as cobiças, as maldades, Deus vai estar nos julgando e vai estar lançando nós ali ainda no lago que arde com fogo e com enxofre. Mas para aqueles que aceitou Jesus, o que te espera é ser servido por Cristo Jesus na ceia do Senhor lá em cima. O que te espera é as suas recompensas quando você passar no tribunal de Cristo. Então você que está com Cristo, permaneça com Cristo. Você que está no pecado e no erro, abandona o pecado, abandona o erro, porque o inferno ele é real. Você só tem chance de se livrar do inferno quando você está vivo. Amados, que Deus possa estar abençoando vocês nessa noite com esta palavra, porque essa palavra verdadeiramente produz vida e vida eterna. Amém.